Esse vídeo é para todos os pacientes que estão em crise de dor na coluna irradiada para a perna. Quando eu falo perna, eu falo abaixo do joelho. Ou seja, você que tem dor lombar irradiada até a coxa, não vai se beneficiar desse vídeo. Mas se sua dor ultrapassou o joelho e ficou lá na batata, na lateral da batata, essas informações serão brutalmente importantes para o seu sucesso terapêutico. Então vamos lá. A primeira coisa que você está pensando aí é que o seu problema é muito grave, porque a intensidade da dor é estratosférica, não é mesmo? Só que eu quero te dizer o seguinte: o tamanho da sua hérnia ou o tamanho da sua lesão não tem relação nenhuma com a intensidade da dor. Um estudo avaliou vários pacientes com dor lombar por hérnia de disco e avaliaram a ressonância magnética deles e a intensidade, a percepção subjetiva de dor desses pacientes. O que é que aconteceu? Pacientes que tinham hérnias muito pequenas tinham dores excruciantes e pacientes que tinham hérnias gigantes tinham dores pequenininhas com pouca incapacidade funcional. Ou seja, a relação ela não é definitivamente diretamente proporcional. Então se tranquilize. Um outro ponto: se você tem dor lombar irradiada para a perna e não perdeu a força da ponta do pé, você está seguro. Eu quero que você teste aí agora. Ponta do pé e equilibra. Dê 2 passinhos com a ponta do pé, ó, que nem eu aqui, ó. 2 passinhos com a ponta do pé. E depois calcanhar e equilibra. 2 passinhos com a ponta do pé levantada, ó, só no calcanhar. Se você, querido paciente seguidor, querido inscrito aqui no YouTube, não perdeu a força da ponta do pé ou dos calcanhares, você está seguro, porque seja qual for o profissional da saúde que falou para você que você tem uma compressão nervosa, que a hérnia está beliscando o seu ciático, que o seu disco vai explodir, essa compressão ela pode até existir, mas ela não é relevante o suficiente para tirar o impulso nervoso de um nervo que sai da coluna e vai lá comandar seus pés. Ou seja, apesar da intensidade da dor, apesar de parecer grave, o seu problema não é grave. Eu quero que você faça uma outra coisa aqui agora. Eu quero que você simplesmente alise as suas coxas. Perceba, a sensibilidade ao toque é diferente dos dois lados? Você perdeu a sensibilidade em uma das coxas? Provavelmente não, né? Porque 97% dos casos não tem sinal de gravidade. Então vamos lá, agora eu quero que você pegue, ó, nas suas pernas. A sensibilidade ao toque é diferente ou é igual? Se você me disser que é igual, você está triplamente seguro. Mas triplamente seguro. Agora eu quero que você faça uma coisa. Ó, eu vou sentar aqui e eu vou emborcar a minha coluna. Vou abaixar a minha cabeça e vou esticar a minha perna que dói. Se eu conseguir esticar e só sentir o esticão, muito bem. Se eu esticar e não conseguir e sentir a minha dor, você tem uma coisa que a gente chama de tensão neural. A tensão neural, ela é um dos 4 fatores que eu acabei de te falar, né? Um dos fatores que eu acabei de falar. Eu te falei da força da ponta do pé, eu te falei da força do calcanhar, eu te falei da sensibilidade e eu te falei da tensão neural. Você precisa ter todos esses sinais positivos para a gente suspeitar de alguma coisa grave. Por que eu estou te falando isso? Porque, gente, existe um sistema de saúde que ele é falho e ele quer você doente. Profissionais da saúde ganham extra por quantidade de solicitações de exames. Então, se tem um profissional da saúde aqui te recebendo e está te prescrevendo ressonância magnética, radiografia, eletroneuromiografia, exame de sangue para você fazer dentro de um hospital, é porque o hospital orienta ele a fazer isso. Porque se ele for clínico de verdade e pensar na sua saúde, sem esses sinais, ele não vai pedir nada disso. E o fato de não pedir nada disso vai fazer com que ele seja desligado desse serviço de saúde. Isso já aconteceu com vários colegas médicos meus.
Infelizmente, o médico ele é excessivamente cobrado pela sociedade e quando ele não pede algum exame desse, o paciente acha que o médico é ruim, que não quis investigar o caso dele. Mas veja só, a alteração que a gente suspeita que o seu problema seja grave, mesmo com essa intensidade absurda de dor lombar irradiada para a perna, incapacitado, você está torto, está andando torto, você chegou troncho, com o tronco desviado, você acha que é grave e eu te entendo, eu me solidarizo com a sua dor, mas você, se não tem esses sinais, não tem sinal de gravidade. Se sua dor não vem junto com febre, você não tem sinal de infecção. Se você não está perdendo peso sem motivo, não tem por que a gente estar suspeitando de uma metástase, de um tumor, porque acredite, o paciente com dor aguda, ele é catastrófico, ele pensa logo no pior, ele acha que ele está com um tumor na coluna e tem que fazer uma ressonância magnética. Mas saiba, de cada 250 mil exames de ressonância magnética solicitados, acha alguma coisa grave. Tendo em vista essa mínima probabilidade, a gente tem um arsenal de ferramentas de exame físico para realizar através de chamada de vídeo. Como você percebeu, eu te mostrei os testes e eu não precisei te conhecer, eu não precisei tocar em você. Através de uma consulta online, a gente consegue trabalhar todos esses testes, beleza? Através de uma consulta presencial, a gente consegue trabalhar todos esses testes e a combinação desses testes é mais sensível, muito mais específico, isto é, tem a habilidade de dizer que você tem ou não tem aquela condição suspeitada, são muito mais específicos e sensíveis do que um exame de imagem. O exame de imagem, ele é prescrito, na maioria dos casos, para superfaturar o plano de saúde. Para o plano de saúde pagar mais para aquele serviço por procedimento. Saiba de uma coisa, teve um outro estudo que analisou uma vovozinha de 72 anos com a hérnia de disco gigantesca, volumétrica na coluna lombar e ela apresentava dor lombar irradiada para a perna. Esse exame de imagem foi mostrado para 10 médicos diferentes. Só o exame de imagem, para os médicos laudarem. O exame de imagem era da mesma paciente. Você sabe quantos diagnósticos diferentes essa paciente teve? 43. Isso é, 10 profissionais deram 43 diagnósticos diferentes para a condição, analisando o exame de imagem de uma mesma paciente que tinha dor lombar irradiada para a perna. Então, olha só. Se tranquiliza, você não perdeu força na ponta do pé, você não perdeu força no calcanhar, você não teve a perna adormecida a ponto de não sentir o toque da sua mão, você não tem anestesia em cela, anestesia na genital, você está controlando o xixi, você está prendendo as fezes, você não tem febre junto com a dor, você não perdeu peso sem motivo, você não sofreu trauma, queda ou acidente. Caio, eu tive um desses sinais. Não é suficiente, você tem que ter 4 sinais de todas essas perguntas que eu te fiz. Então a gente não pode suspeitar de um tumor, de um câncer, de uma fratura, né? A gente não pode suspeitar de uma radiculopatia verdadeira, né? Que a gente vai precisar de tratamentos super complexos com fisioterapia, anestesiologia e às vezes até psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental. Então, como a gente não tem a probabilidade de achar tanta coisa grave, apesar da condição parecer grave por causa da intensidade da dor, a gente não precisa pedir esses exames de imagem para tratar você. Porque a gente não trata o que você tem, a gente trata o que você sente. Você sente dor e você acha que é por causa da hérnia, da protusão, do abaulamento, da artrose, da tendinite, da bursite, da síndrome do impacto femoroacetabular, da fibromialgia. A gente não trata seu diagnóstico, a gente trata o que você sente. Isso quer dizer que vários pacientes chegam por essa porta com hérnia de disco, com tendinite de Aquiles, com condromalácia patelar. A gente faz o tratamento com 1, 2 ou 3 meses, a depender do caso. Alguns casos, 6 meses. Não quer dizer que você tenha que vir aqui todo dia. Às vezes você vem uma vez na semana, às vezes você vem quinzenal. Quanto mais longo o tratamento for, mais o afastamento progressivo é feito. Esses pacientes chegam aqui com esses diagnósticos, controlam a dor e voltam para o médico. E aí repetem a ressonância, repetem os exames reumatológicos, repetem os exames laboratoriais. E o diagnóstico continua lá. Caio, minha condromalácia está pior.
Caio, minha hérnia está maior. Caio, minha inflamação está maior. Meu tendão está mais rompido do que antes do tratamento. E agora? Você está sentindo o quê? Não, estou sentindo muito menos dor, estou conseguindo fazer tudo. Ou seja, diagnóstico não define a sua capacidade funcional. Eu tenho uma outra notícia muito boa para te dizer. Quando você tem uma dor lombar irradiada para a perna, que é positiva naquele teste que eu falei sentado, que é a manobra de slump, beleza? Que você tem dormência na perna, que você até perde força na ponta do pé, que são sinais de suspeitar de alguma coisa grave, a gente ainda não pode pedir um exame de imagem. Por quê? Quando a gente submete o paciente a estratégias de carga, testes de movimento específicos da fisioterapia musculoesquelética, o que acontece? Todos esses sinais podem mudar abruptamente. Hoje mesmo atendi um paciente que passou por vários médicos, por vários fisioterapeutas, não teve resultado, tem uma dor ciática com radiculopatia, a gente colocou um movimento específico para ele, a perna que não levantava passou a levantar, a capacidade de dobrar que ficava aqui chegou perto do joelho, ou seja, seu diagnóstico não define o seu status funcional. Eu espero que essa mensagem tenha tocado no seu consciente, não no inconsciente. Eu espero que a sua mensagem tenha tocado no seu consciente para que você consiga entender que dor não é sinônimo de lesão. Eu posso ter dor por diversas circunstâncias de vida. Eu tenho um paciente que travou a coluna tirando a mala do carro e depois desse travamento ele não abaixa mais, porque ele memorizou que aquela circunstância é ameaçadora, pegar um peso dobrando a coluna. Só que aí quando eu cheguei para ele, fiz uma pergunta muito simples. Quantas vezes você tirou a mala do carro pesada o suficiente e não travou a coluna? Porque agora você está memorizando essa experiência e acha que ela é ameaçadora. O seu músculo começa a entrar antes de você, involuntariamente, começa a tensionar, mas tensionar a musculatura de uma forma antecipatória, prevendo que a experiência de dor vai acontecer. E isso não te ajuda a se proteger, porque você sabe que quando você contrai defensivamente, sua dor aumenta. Então isso não te protege. Relaxa a musculatura e se tranquilize. A notícia boa é que você tem uma história natural absurdamente favorável. Se você não fizer nada em 6 semanas, sua condição tende a melhorar. 60% dos casos melhoram em 6 semanas sem fazer nada. 40% cronificam. Quando essa dor irradia na perna com esses sinais que eu te expliquei, 86% melhoram em 1 ano com tratamento conservador. Mesmo fazendo tratamento conservador, ainda existe uma chance de 14% de você precisar de um bloqueio transforaminal, de umas medicações específicas, de um possível procedimento cirúrgico. Mas eu quero te chamar a atenção, porque quanto mais tranquilo e relaxado a sua musculatura estiver, menor é a chance desse problema que você está passando aí agora agravar. Beleza? Espero ter somado. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários do YouTube, nos comentários do Instagram, manda lá nos stories, na caixinha de perguntas que eu deixo quase que todo dia, que a gente responde em vídeo para você a qualquer momento, beleza? Um grande abraço, se recupere dessa crise e caso você não se recupere, busque um fisioterapeuta musculoesquelético e tenha ele na sua rotina de vida para chamar de seu. Mesmo que você não tenha dor, frequentemente, a cada 2 meses, vá fazer uma consulta com um fisioterapeuta, porque ele vai identificar os fatores de risco para você desencadear dor. Ele vai identificar os movimentos que estão restritos e podem provocar dor, para ele agir antes de você travar a coluna. Não espere sua coluna travar, beleza? Grande abraço, movimento é vida.